Olá a todos, Bezrat Hashem, continuamos com o nosso projeto e essas palavras de Torá serão Leilu Nishmat, para a elevação da alma de Chaim Avraham Ben Moshe e de Sara Bat Avraham Turinovsky, Shetie Nishmatam Tzrura Betzrora Chaim, que elas estejam ligadas, essas almas, Bezrat Hashem, com a fonte da vida, com a Kadosh Baruch Hu. Um novo começo, uma nova oportunidade, está batendo agora na porta de cada um de nós. Passamos por Hagat Sukkot, passamos por Shmini Atzeret Simchat Torah, dançamos com a Torá, tiramos todos os rolos da Torá, do Aron HaKodesh, da Arca, dançamos para mostrar que é isso que nós queremos levar para a nossa vida, e agora chega uma nova oportunidade, um novo recomeço. Parashat Bereshit, Sefer Bereshit, Sefer Yetzirah, o livro da criação, que conta sem dúvida nenhuma todos os segredos da criação do homem, todos os segredos da criação do mundo também, sem dúvida nenhuma. Então nós temos agora uma nova chance, pessoal, uma chance de renovar quem nós somos, de pegar aquela força que nós adquirimos nos Yamim Anoraim e no final em Simchat Torah e colocar agora para a nossa vida, começar observando, lendo a nossa Torá, vendo as explicações. É muito, muito importante a gente começar agora, pegar essa oportunidade e começar para que Bezrat Hashem, lá no final do ano, no final da leitura da Torá, na Parashá de Vezot HaBerachá do ano que vem, a gente possa olhar e falar, uau, esse ano foi significante. E cada vez que nós lemos a Torá, nós temos uma explicação diferente para um mesmo passuk, para o mesmo versículo, temos uma visão diferente para uma determinada coisa. Queria tentar tratar de um passuk, de um versículo muito, muito simples por um lado, mas que tem algo muito forte, muito bonito por outro. Logo no início da criação, primeiro passuk da Torá, nós lemos Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No início, no princípio, Deus, ele criou o céu e a terra. Então todo mundo conhece o famoso Rashi, em nome de Rabi Yitzhak, o primeiro Rashi da Torá, que ele fala o seguinte, Amar Rabi Yitzhak, Lo yatzarich leatchil et haTorah, ela me'achodesh hazeh lachem. O Rabi Yitzhak aqui, ele faz uma pergunta, ele fala, olha, a primeira mitzvah, o primeiro preceito, o primeiro mandamento que foi dado ao povo judeu como todo, foi a mitzvah de Rosh Chodesh, lá em Sefer Shmot, a mitzvah de fixar um mês, que esse mês vai ser o princípio para todos os outros meses, a mitzvah de fixar meses. Fala o Rabi Yitzhak, a Torá não precisava começar aqui contando que Deus criou o céu e a terra e falar da criação de cada dia, o que houve e etc. Podia começar direto do quê? Das mitzvot e acabou. Responde aqui Rabi Yitzhak, Sheya mitzvah rishonah shenitztavu Israel, umatam patach bebereshit, ou seja, que essa é a primeira mitzvah, e por que ele começa com Bereshit? Mishum koach ma'asav yigidlamo latet lahem nachala goim, she'im yomru umot haolam leIsrael listim atem, para que se os povos vierem falar, vocês são ladrões, povo judeu, shekavashtem artzot shiva goim, porque vocês conquistaram a terra dos 7 povos, em omrim laem kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Nós podemos contestar e falar, toda a terra é de Deus. U bera'a venatna le'asher yashar benav. Ele criou essa terra e ele dá para quem ele bem entender, para quem for bom aos olhos dele. Birtzono nitna lahem, o birtzono nitla mehem venatna lanu. Ou seja, no início, quando antes do povo judeu entrar dentro da terra de Israel com Yoshua, tinham 7 povos que moravam. No início, Deus ele deixou esses povos continuarem lá. Mas depois ele tirou essa permissão desses povos e deu para quem? Como um presente para cada um de nós. Esse é o primeiro Rashi, que é um Rashi, por um lado, muito simples, que ele vem explicar para a gente por que a Kadosh Baruch Hu faz questão de começar a Torá com Bereshit bara Elokim e não com mitzvot, para contar para a gente não só uma história, não para que a Torá seja um livro de histórias, mas para mostrar a legitimidade de Am Israel em relação a Eretz Israel. Mas se a gente for parar para pensar, pessoal, isso podia ser resumido. Isso podia ser falado aqui, logo no início da criação do mundo, e pronto, mais nada. Só que a gente vê que não é isso que acontece. Durante todo o Sefer Bereshit, o que a gente passa? Nós passamos por uma construção muito bonita. A criação do mundo, no 6º dia a criação do homem, o pecado do homem. 10 gerações depois do homem vem Noah, e ele se salva junto com a sua família de um dilúvio, porque as gerações estão péssimas, estão cada vez mais degredindo de um momento para outro.
E de repente, 10 gerações depois de Noé, vem Avraham. E Avraham, de alguma maneira, ele está mehever, ele está do outro lado. O mundo está numa corrente, Avraham Avinu está exatamente na outra ponta. A Kadosh Baruch Hu vem, faz com ele o pacto, o Brit Ben Abetarim, ele manda ele sair da sua tenda e fala, Avraham, olhe para os céus, veja se você conta as estrelas, olha para a terra, veja se você consegue contar quantos grãos de areia, assim vai ser sua descendência nessa terra. Depois nós vemos Yitzhak, Yaakov, Yosef, a descida do povo judeu para Mitzrayim, até que depois em Sefer Shemot surge Moshe para tirar o povo judeu de Mitzrayim, do Egito, e trazer o povo judeu para a terra de Israel. Em outras palavras, pessoal, a Torá ela começa mostrando a legitimidade de Am Israel em relação a Eretz Israel, e o final da Torá que a gente leu agora, no Simchat Torá, fala da maneira pela qual a Kadosh Baruch Hu traz Moshe mais uma vez para olhar a terra, e ele fala, mas daqui você não passa, Moshe. Ou seja, essa terra é nossa, ela é legítima, mas daqui você não vai passar. Em outras palavras, a Kadosh Baruch Hu está querendo mostrar algo muito, muito, muito forte para cada um de nós. Que essa legitimidade que nós temos de pedir, de ter no nosso sangue Eretz Israel, não é uma legitimidade só por conquistas. Como a gente viu, Baruch Hashem, a gente vem presenciando milagres e milagres. Na guerra de 1948, na guerra de 67, dos 6 dias de 73, na guerra de... Todas as guerras, nós presenciamos milagres que mostram que a gente está chegando, que a gente está avançando cada vez mais, Baruch Hashem. Só que, por outro lado, nós temos que entender que não são apenas isso, essas situações que vão demonstrar para a gente isso. E sim, a Kadosh Baruch Hu está mostrando para a gente de uma forma muito clara. Rabi Yitzhak aqui, quando ele vem perguntar para a gente por que a Torá não começa com mitzvot, porque a Kadosh Baruch Hu quer que você entenda que a Torá ela está muito mais do que apenas mitzvot. Só mitzvot já seria muito, sem dúvida nenhuma. Mas a Torá ela também tem uma ligação muito grande com o quê? Com Eretz Israel. A Torá tem uma ligação muito forte com Eretz Israel. Porque está escrito o quê? Mipnei, que a Torá foi dada para Israel, para Am Israel, porque a Torá ela é chamada de Reshit, é chamada do início, e Am Israel, em Eretz Israel, também é chamado do início. Em outras palavras, nós temos que entender que a Kadosh Baruch Hu, ele começa a Torá com a criação do mundo, não apenas para a gente saber o que foi criado, ou para ensinar para os nossos filhos e desenhar o céu, a terra, o mar, o seco, e etc., as plantas, a vegetação, os animais, o homem, etc. Muito mais do que isso. Ela vem logo mostrando para a gente as cartas de Hashem. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Eze haaretz? Eretz Israel. Essa terra. Sem dúvida nenhuma, e essa ligação eterna do povo judeu com Eretz Israel, sem dúvida nenhuma. Em outras palavras, Rabi Yitzhak aqui, ele está mostrando para a gente que isso é algo que tem que começar a se construir dentro da nossa vida. A nossa ligação com Eretz Israel, a nossa preocupação com Eretz Israel. Como a gente fala em hebraico, erpatiut, ou seja, você se preocupar, você querer entender um pouco mais, querer olhar um pouco mais o que vem junto com esse nome tão sagrado chamado Eretz Israel e Am Israel, sem dúvida nenhuma. Algo muito interessante também, que no início da criação, como a gente falou, o primeiro versículo é Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elokim, se nós pegarmos as 3 primeiras palavras de Bereshit bara Elokim, ou seja, pegarmos as últimas letras de cada uma dessas palavras, nós temos a letra Taf, a letra Aleph e a letra Mem, que formam a palavra Emet, verdade. No final da criação, exatamente o que fazemos sexta-feira à noite no Kiddush, nós falamos Asher bara Elokim la'asot. Bara, a última letra é Aleph, Elokim, a última letra é Mem, e la'asot, a última letra é Taf. Aleph, Mem, Taf. De novo vem o quê? Emet. Em outras palavras, o início da criação do mundo foi com Emet, e o Shabat também é Emet, para mostrar que essa é a característica principal de Akadosh Baruch Hu no momento da criação. Tanto é que a Torá ela começa falando Bereshit bara Elokim. O que significa Bereshit bara Elokim? Elokim, o nome de Deus com Midat Adin. Deus ele no início pensou em criar o mundo com justiça, apenas com justiça. E ele viu que ele não ia conseguir, e ele teve que transformar essa justiça em piedade, e é isso que a gente exatamente vive hoje em dia.
Em outras palavras, o início da criação é com verdade, o final da criação é exatamente com verdade. Por quê? Porque da mesma maneira que a Kadosh Baruch Hu, ele começou dessa forma, o que a gente termina falando? Asher bara Elokim la'asot. A Kadosh Baruch Hu está dando uma mensagem muito forte para a gente também aqui. Ele está falando, meus queridos, mesmo eu terminando a criação do mundo, vocês ainda têm muito o que fazer. Asher bara Elokim la'asot. Para que Deus criou tudo isso? Todos esses 6 dias, inclusive o conceito do Shabat, ele foi criado Kedei la'asot. Para que nós possamos fazer, para que nós possamos aqui nesse mundo ser o quê? Ser exatamente esse utensílio para poder fazer a vontade de Hashem. A gente sabe que existem 2 psukim que eles se contradizem. Por um lado a gente fala La Hashem haaretz umloah, que a terra e tudo que tem nela é de Hashem. E por outro lado, nos psukim, nos versículos do Alel que nós falamos, a gente fala Hashamayim shamayim la Hashem ve'aretz natan levnei Adam. Os céus são de Deus e a terra ele deu para quem? Para o homem. Em outras palavras, ou seja, de quem é a terra então? De Deus ou do homem? Então é óbvio, a Gemara ela aprende aqui algo relacionado às barachot, relacionado às bênçãos. Não vamos entrar nisso agora, mas uma outra explicação muito interessante fala o quê? Que na realidade, o que Kadosh Baruch Hu está falando é o seguinte: está tudo criado na sua frente. Agora você tem a chance de laçot. Não acho que porque chegou no Shabat, você tem que parar. A Kadosh Baruch Hu, ele criou o conceito do Shabat, criou o conceito de tudo isso, para que uma dos nossos ideais na vida seja laçot, seja fazer, seja melhorar, progredir, construir, ajudar, sem dúvida nenhuma, nos tornarmos pessoas ativas. Sefer Bereshit é o Sefer Yetzirah. É o livro que a gente entende um pouco mais qual é a função do homem no mundo, qual é a função de Hashem no mundo, qual é a função de tudo no mundo. E aqui tem muitos e muitos e muitos detalhes e muitos segredos, sem dúvida nenhuma, dentro de toda essa história. Eu queria somente terminar, para que a gente possa, obviamente, entender o quanto que algo tão pequeno aos nossos olhos, ela tem uma representação e um significado gigantesco para a nossa vida. Gigantesco. Se nós pararmos para pensar um pouco que Hashem se preocupou em colocar palavras que o final delas, no início e no final, fossem emet, sem dúvida nenhuma a gente tem que trazer para a nossa vida também essa ideia de que tanto no final da nossa vida quanto no final da nossa vida, sempre a gente tem que ter emet. Que a gente possa realmente viver com verdade, que a gente possa colocar mais uma vez o sentimento de Eretz Israel na nossa vida. Rabbi Yitzhak, ele está falando para a gente, Eretz Israel, não se esqueçam. Se vocês vivem ainda na diáspora, não tem problema nenhum. Claro que o ideal é a gente vir para cá, vir para Eretz Israel, mas se vocês vivem ainda, então vamos lá, vamos pensar um pouco mais, vamos colocar uma pequena semente na nossa vida, para que essa semente ela possa de alguma forma germinar em algum momento, que ela possa, sem dúvida nenhuma, crescer e se tornar uma árvore frutífera, quando o Am Israel, Bezrat Hashem, estiver em Eretz Israel, e aí sim, a gente vai poder, obviamente, fazer tudo da melhor maneira possível, com verdade, com asiá. Vamos fazer. Agora é o momento do recomeço, o momento da gente fazer. E se a gente tiver isso na nossa vida, sem dúvida nenhuma, toda essa força que nós adquirimos nos Yamim Anoraim, toda a força que nós adquirimos nesses dias, a gente vai transformar essas forças nas nossas atitudes. E sem dúvida nenhuma, nós teremos um ano incrível, um ano com muitas brachot, um ano com muitas alegrias, sem dúvida nenhuma, e que Bezrat Hashem, esse início desse novo ciclo da Torá, seja um início somente de realizações, de conquistas e de boas notícias para todos nós, que tenhamos todos um Shabbat com muito shalom. Kol Tuv.